Queridos alunos de estudos interdisciplinares de Direito do Estado, boa noite. Lamentavelmente não tivemos aula nessa sexta-feira, dia 20 de março. Não tivemos aula por um bom motivo. A faculdade, de forma acertada, suspendeu as atividades por conta dessa pandemia do coronavírus. Então é fundamental que a gente entenda que é de forma acertada que a gente não vai ter aula essa semana. Agora, não é por isso que você vai ficar sem matéria. Na última aula, a gente estava estudando sobre o procedimento ordinário, né, no processo legislativo. Vocês devem lembrar disso e eu fiquei de fazer um quadrinho para vocês. Infelizmente, esse quadrinho que eu quero fazer, nesse quadrinho que eu tenho aqui, eu não consigo fazer. Então, oportunamente, assim que as aulas voltarem, a gente vai fazer esse quadro, tá? Eu me comprometo com vocês a fazer esse quadrinho, ou até mesmo coloco no sistema para facilitar a vida de vocês. Então, esse é um ponto, tá? Segundo ponto, nós terminamos o procedimento ordinário. Ótimo. Agora, então, a gente tem que falar do procedimento sumário. Qual é a diferença, então, do procedimento ordinário para o procedimento sumário? É muito simples. O procedimento ordinário, ele tem toda uma burocracia, todo um ritual, toda uma liturgia para se realizar. O procedimento sumário, ele está previsto no artigo 64 da Constituição. É um procedimento extremamente mais rápido, extremamente mais célere. Só que qual é a questão? Ele é com regime de urgência. Como assim? Olha só. Essa situação, com a edição, e aí eu tenho que dizer isso para vocês, na prática, com o surgimento das medidas provisórias, esses pedidos de urgência, eles meio que não são muito utilizados hoje em dia. Não é que eles deixaram de existir, entenda, eles ainda existem. Está lá no 64. Mas, com a medida provisória, os presidentes da República utilizam-se muito mais dessas medidas do que do pedido de urgência do procedimento sumário, tá? Só que qual é a grande situação aqui? A grande situação é, quem pode pedir a urgência? O presidente da República. É ele que vai solicitar a urgência para o projeto. Ponto 1. Segundo ponto, o que muda com esse procedimento sumário? Não muda muito, ao mesmo tempo que muda bastante coisa. Como assim? Você pode estar achando loucura o que eu estou falando, mas não é. Quando você tem a urgência de um processo, de um procedimento, né, quando você está num procedimento sumário, esse projeto de lei, esse projeto que está tramitando numa casa legislativa, né, vamos supor na Câmara dos Deputados, ele tem 45 dias para ser finalizado na Câmara dos Deputados. Ou seja, 45 dias, perto do que do que tramita hoje um processo legislativo, né, um projeto de lei no Congresso Nacional, na Câmara, no Senado, é muito célere. Até por isso o procedimento sumário também é conhecido como procedimento abreviado. Então, o que acontece? O presidente pede a urgência, a Câmara dos Deputados tem 45 dias para votar o projeto, sob pena de trancamento da pauta, vai para o Senado tem 45 dias para votar. Se ele, de alguma forma, realiza uma emenda, e a gente viu na aula passada o que é uma emenda e quais são os tipos possíveis de emenda, esse projeto volta para a Câmara por 10 dias, sob pena também de obstrução. Então são 45 dias sob pena de obstruir, 45 dias sob pena de obstruir, 10 dias sob pena de obstruir. Então, quais são as opções? O projeto está na Câmara, a Câmara rejeitou, vai para o arquivo. A Câmara aprovou, ok, ele vai para o Senado. O Senado aprovou sem alterar, ele vai para qual fase? Para a fase de sanção presidencial.
Ele emendou, o Senado emenda, volta para a Câmara dos Deputados para que ela possa deliberar em 10 dias. Ou seja, na teoria, este projeto ele tem o prazo de 100 dias, sendo que a pauta fica obstruída caso ele não seja efetivamente votado nesses 100 dias. Durante o recesso, esses prazos não correm, o que é também uma diferença com relação à questão da contagem dos prazos. Então, procedimento ordinário já foi, procedimento sumário já foi, agora nós vamos para os procedimentos especiais. O primeiro dos procedimentos especiais que eu quero falar com vocês hoje é a emenda constitucional, que é o mais conhecido, é o que acontece com maior frequência. Então, procedimento especial, a gente pode colocar, se fosse um quadro, eu colocaria assim, letra A, emenda constitucional. A emenda constitucional, ela é proposta, primeiro, por 1/3 da Câmara, 1/3 do Senado, pelo presidente da República, ou de mais da metade das assembleias legislativas, ou seja, maioria relativa em cada uma delas. Então você precisa ter mais da metade das assembleias, 1/3 da Câmara, 1/3 do Senado ou o presidente da República propondo. Esse é um primeiro ponto. Por quê? Porque quando a gente pensa nessa iniciativa e a gente volta para o que a gente falou lá no período de iniciativa, né? A iniciativa aqui ela já é diferente. Então você já tem aqui um procedimento e um início de demonstração de por que esse procedimento é considerado um procedimento especial. Primeiro ponto. Segundo ponto, ela vai ser discutida por quem? Ela vai ser discutida e votada em cada uma dessas casas em 2 turnos, ou seja, cada casa tem 2 turnos de votação, devendo em cada turno de votação ter 3/5 dos respectivos membros. Olha o quórum qualificado também. Então, além de você, por exemplo, vota uma vez na Câmara, 3/5. Vota outra vez na Câmara, 3/5. Vota uma vez no Senado, 3/5. Vota outra vez no Senado, 3/5. Esse é o regime. Nas 2 casas, em 2 turnos em cada casa, por 3/5 dos membros da casa. Se ela for aprovada sem que haja sanção ou veto, a emenda pode ser promulgada pelas mesas da Câmara ou do Senado. Então, olha que legal. Caso não seja sancionada ou vetada, quando aprovada, ela pode ser promulgada por uma das mesas legislativas. Isso também é um diferencial, tá? Aonde que isso está, professor, dentro da Constituição? Isso vai estar lá no artigo 60 da Constituição. E aí, eu vou abrir o artigo aqui para ler pelo menos o caput para vocês, para que vocês possam ter a ideia do que traz o caput do artigo 60 da nossa Constituição. Então, ele diz exatamente assim. Vamos lá. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta, e aqui ele vem dizendo, 1/3 no mínimo dos membros da Câmara ou do Senado, presidente da República, inciso 2, inciso 3, mais da metade das assembleias da unidade da federação. Então, ele traz com muita clareza esse artigo 60 da Constituição, como que será feito essa votação e como será proposta essa emenda constitucional. Então, isso é muito importante. Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, existe uma limitação com relação ao que pode ser emendado. Por quê? Em alguns casos, você não pode emendar a Constituição. Você precisa fazer o quê? Uma nova Constituição. E aí a gente volta para a primeira aula que nós tivemos. Um novo poder constituinte. Para criar uma nova Carta Magna.
seguindo aquelas classificações de Carta Magna. Olha que interessante, como é que tudo na Constituição é pensado e é uma engrenagem que não pode fugir do que está previsto ali. Então, quais são as limitações que estão expressas no texto constitucional? Primeiro, com relação à questão material. Qual matéria não pode ser emendada? Parágrafo 4º do artigo 60. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda que tende a abolir 1. Forma federativa de Estado. 2. Voto direto, secreto, universal e periódico. 3. Separação de poderes. 4. Direitos e garantias individuais. Ou seja, com relação à questão material, essas matérias não podem ser emendadas de jeito nenhum. São cláusulas consideradas cláusulas pétreas da nossa Constituição. Segundo ponto, circunstanciais, intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio. E aí, isso está onde? Isso está lá no parágrafo 1º. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio. Ou seja, nessas circunstâncias, e não mais com relação à matéria, a Constituição não pode ser emendada. Terceiro, formal, referente ao quê? Ao processo legislativo. E aí, a proposta ela vai ser discutida e votada em cada casa, em 2 turnos, por 3/5, Câmara com o respectivo número de ordem, e aí a matéria constante da proposta de emenda rejeitada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Lembrando que sessão legislativa e legislatura são diferentes, por isso que é tão importante a gente ter essas noções de direito constitucional, tá? Um outro ponto. Quais são as outras limitações? A gente tem limitações implícitas. Por exemplo, você não pode suprimir a norma que prevê as limitações expressas. Ou seja, você não pode suprimir o artigo 60. E outra, alteração do titular do poder, você também não pode fazer. Então, olha que interessante, isso tudo está previsto no artigo 60. Tudo isso que eu falei com vocês está lá no artigo 60 da Constituição. Olha que coisa bacana. E é isso. Meus amigos, eu espero ter, de alguma forma, esclarecido para vocês esse ponto final da nossa aula passada, com relação ao procedimento sumário, iniciando já os procedimentos especiais, que são muito importantes. É importante que a gente tenha isso em mente, tá? Estou à disposição de vocês, vocês têm meus contatos, a gente criou um grupo de WhatsApp, vocês têm meu e-mail institucional, qualquer coisa é só entrar em contato comigo, eu estou super à disposição. E fiquem em casa, cuidem de vocês, cuidem dos seus, eu estou cuidando da minha pessoa, estou cuidando dos meus pais, estou cuidando dos meus amigos, e é isso. O que cada um puder fazer com relação ao coronavírus, com relação a essa pandemia que está aí, vai ser muito importante para que a gente retorne à aula o quanto antes. Então, vamos lá, vamos estudar, não perca as esperanças de que o mundo vai melhorar. Um abraço, um beijo no coração e bons estudos.